Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Costa, esse é o canal Códex 95, o canal onde nós falamos sobre a Bíblia e nós damos resposta a pessoas que falam besteira sobre a fé cristã na internet, sobre a fé tradicional, histórica, ortodoxa que a Bíblia nos traz a respeito da Igreja de Cristo. Dessa vez, estamos aqui falando sobre o nosso esporte preferido, que é refutação. Já temos refutação aí a dar com pau no nosso canal, temos refutação Carlinhos, temos refutação Alberiano Cristão, temos resposta ao Vadir Camilo, né? Então, mais uma vez, vamos refutar aqui uma suposta testemunha de Jeová. É essa figurinha aí. Editor, bota aí a carinha dele. Bom, eu estou aqui estritamente para falar sobre os argumentos e nós vamos falar sobre alguns vídeos, vamos reagir a alguns vídeos do canal Lampejos, né? O nome do canal dele é Lampejos e faz vídeo defendendo as testemunhas de Jeová. Ele é bastante crítico, né? Ele fala com um certo ar de autoridade para responder àqueles que ousam defender a Bíblia sobre posições heterodoxas de certas seitas americanas. Então, vamos dar uma olhada no que o Emer tem a dizer aqui nesses vídeos. Vamos dar nossa contribuição, nossos 20 centavos e dar uma resposta cristã, ortodoxa, tradicional a respeito desses assuntos, né? Antes de mais nada, deixa o seu like aqui, clica aí no botãozinho, liga o sininho, ativa as notificações e se inscreve no canal, por favor, que dá muita força e vamos nessa. Então vamos lá, vamos reagir então ao primeiro trecho aqui do nosso amigo Emer. A Bíblia não diz que Jesus foi criado por Deus. Ué, não? Fala aí. Realmente, isso é pura verdade do nosso amigo aqui que está sendo reagido. A Bíblia, em nenhum momento, ela utiliza a palavra criado como sendo uma qualificação de Jesus Cristo. A Bíblia relaciona o verbo relativo à criação, como sendo o criador do universo, a Jesus Cristo, mas nunca na posição de ser criado. Ela sim como criador. Em vários textos a gente pode ver isso, como por exemplo Hebreus capítulo 1. Então, é verdade que em nenhum momento fala que Jesus foi criado. Vamos ver como que ele procura provar que Jesus foi criado aqui usando essas palavras. Será que essas palavras existem na Bíblia? Existe uma seita por aí que diz que Cristo é uma criação de Deus e usam como base Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde diz que Jesus é o primogênito da criação. E dizem que se ele é chamado de primogênito, é porque ele foi o primeiro a ser criado. Mas na Bíblia, a palavra primogênito não tem apenas esse sentido. Por exemplo, Salmo 89, versículo 27, Deus chama Davi de primogênito. Mas Davi era o primeiro entre os seus irmãos? Claro que não. Nós sabemos que ele era o mais novo. Por que então que ele é chamado de primogênito? O mesmo versículo 27 responde, que é porque Davi estava acima dos reis da terra. Já conhecemos esse papinho, né? Que pipipi, papopó, que primogênito não é primogênito, mas você só esqueceu de citar, ó. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Olha de novo, Ué, mas é justamente esse o ponto, cara. O ponto é, a palavra primogênito aqui não é literal. Davi não é primogênito nem primeiro rei, porque ele não é primeiro rei. Ele não é o primeiro nascido que foi rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele também não é o primeiro rei da terra. Ele é primogênito no sentido de destaque, de honra, de privilégio sobre a posição que Deus está dando para ele. E não que ele é literalmente o primeiro nascido. É justamente esse o ponto que o amigo aqui está tentando trazer. E ele está corretíssimo. Davi, ele era o filho caçula de Jessé. Então, ele não é primogênito no sentido literal. O ponto aqui é justamente que a palavra primogênito não é sempre no sentido literal. Então você está dando razão aqui para ele. Você está dizendo, realmente aqui não é literal a palavra, é o sentido figurado. Você está concordando com ele, meu amigo. Você está dizendo que o sentido aqui no Salmo é um sentido figurado. Justamente, nós também acreditamos que o sentido da palavra primogênito, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, é figurado, não é literal. Até aqui você concordou com a gente. Davi é o primogênito entre os reis da terra. Vamos ver em outra tradução? Na NVT, darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Novamente, privilégios de filho mais velho. Então, está trazendo justamente a posição de primogênito, não a literalidade de ser o primeiro nascido. Então, até aqui você está concordando com a gente. Vamos lá. Antes de Colossenses 1,15, a palavra primogênito ela é citada umas 36 vezes. E olha que interessante. Então, à meia-noite, Jeová matou todo primogênito da terra do Egito. É partitivo. O primogênito faz parte da terra do Egito.
desde o primogênito do faraó. Primogênito, partitivo, da família de Faraó, ou do Faraó, que estava sentado no trono até o primogênito do cativo. Tá, muito bem. Essas passagens são literais. Isso significa que todas as vezes que a palavra primogênito for usada, ela é literal? Não. Em Colossenses, a palavra não é literal. Assim como no Salmo, também não era literal. Davi não é primogênito nem na sua família, nem entre os reis de Israel, ele é o segundo, né? E nem muito menos entre os reis da terra. Existem muitos reis da terra antes de Davi. Ele é primogênito no sentido substantivo, que é figurado, no sentido de ser o mais destacado, de ser o escolhido por Deus, de ter os privilégios para parte de Deus. Então é nesse sentido, não é no sentido literal. Diferente do texto que você está mostrando. Você está comparando um texto figurado com um texto literal e querendo fazer relação entre eles. Não existe relação entre o que é literal e entre o que é figurado. É apenas a utilização da palavra para transmitir um sentido. Novamente, você não refutou nada aqui. Primogênito partitivo dos cativos, ou do cativo, que se achava na prisão. E todo primogênito dos animais. Primogênito dos animais. Partitivo, faz parte dos animais. Aí você quer me dizer milagrosamente que em Colossenses 1,15, Jesus, primogênito da criação, não é parte da criação. Não adianta tentar fazer malabarismo. As 36 vezes aproximadamente que ocorre a palavra primogênito. Mas, meu amigo, não é partitivo necessariamente. Eu sei que você não é muito versado nem no seu idioma natal, nem português você fala direito. Mas esse livro, essa carta aos Colossenses, não foi escrito em cópita saídico, ela foi escrita em grego. Em grego, a construção não é partitivo necessariamente, a construção é genitivo. Então, o genitivo, ele pode ser genitivo partitivo, mas não necessariamente. Ele pode ser um genitivo de subordinação, como, por exemplo, quando a Bíblia fala, a mesma pessoa que escreveu esse livro aí, o apóstolo Paulo fala que Jesus é o cabeça da igreja. Cabeça da igreja, é o mesmo tipo de construção, cabeça da igreja, primogênito da criação. Jesus, ele é parte da igreja? Não, ele está acima da igreja, ele é o cabeça sobre a igreja. Da mesma forma, quando chama Satanás de governante dos demônios, ele é mais um entre os demônios? Não, ele está sobre os demônios. Então, ali, o genitivo não é partitivo, é genitivo de subordinação. Da mesma forma, aqui, a tradução, o sentido correto é primogênito sobre toda a criação, no sentido de que ele tem o direito, a autoridade da parte do Pai, dada a ele pela parte do Pai, para ser superior sobre a criação. E não que ele foi criado, não que ele seja parte da criação. E como a gente sabe disso? Pelo contexto, o próprio livro de Colossenses diz que Jesus criou todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele. Caramba, se todas as coisas. Existe uma equação. Aqui está o Criador e aqui está todas as coisas. Se todas as coisas estão desse lado e Jesus criou todas as coisas, como que ele pode estar desse lado da equação, do lado de todas as coisas? Todas as coisas, panta, significa todas as coisas. Então, Jesus não está no meio de todas as coisas que foram criadas. Se ele criou todas as coisas, então significa que ele por si só não foi criado. Então, esse primogênito aqui, assim como no Salmo 89 que você leu, é um primogênito em sentido figurado. Então, novamente, você é ignorante do português e é ignorante do grego também. Não sei porque você trouxe uma tradução em cópita saídico, que não interessa também para a nossa discussão aqui. É mais uma tradução para uma língua. Podia ter trazido em espanhol, que daria no mesmo. Língua que não é o texto original. Por língua que não é original, podia ter trazido em sueco, que não faria diferença. O grego, o genitivo, ele pode ser partitivo ou não, pode ser um genitivo de subordinação, como nós trouxemos aqui o exemplo. Então, esse genitivo é um exemplo clássico de genitivo de subordinação, onde toda a criação está subordinada ao primogênito. Então, é primogênito sobre toda a criação. Então, a gente sabe disso pelo contexto. Jesus, no próprio livro de Colossenses, é dito tendo criado todas as coisas. Então, se ele criou todas as coisas, logicamente, ele não pode ser uma das coisas que foi criada. Antes de Colossenses 1,15, é sempre ele fazendo parte do grupo. Estou aqui com o cópita saídico, com a tradução antes dos concílios trinitários, que deu origem a essa bagunça que vocês fazem para tentar apoiar a Trindade, que diz, primeiro nascido da criação. Tá, mas segundo a cabecinha de vocês, tá?
Se Jesus não é o primogênito da criação ou nascido da criação, então é outro? É outro que nasceu primeiro, é isso? É outro que tem o direito de administrar toda a família de Deus? Porque se Jesus sempre existiu, ele é o próprio Deus, ele não é o primogênito da criação. Ele não é. Tá, mas aí de novo você está confundindo o sentido literal com o sentido figurado. O sentido figurado é com respeito à autoridade, ao direito legal de administrar, de estar sobre toda a criação. E Jesus, sim, ele tem esse direito de estar sobre toda a criação. Ele é primogênito no sentido figurado. No sentido literal, sim, outra coisa, a primeira coisa que foi criada. Não sabemos, a Bíblia não diz o que foi criado primeiro, né? Provavelmente foram os anjos, ou foi o universo, sei lá, o que Deus criou primeiro. A Bíblia não diz. No entanto, sabemos que Jesus não faz parte dessa equação, porque Colossenses diz que ele criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, logo ele não está no meio das coisas que foram criadas. E sim, ele tem esse direito, mesmo não tendo sido criado, porque essa palavra aqui não é literal, ela é figurada. Assim como Davi, ele era primogênito no sentido figurado, não no sentido literal. Assim como Isaac, ele era primogênito de Abraão no sentido figurado, não no sentido literal, porque ele não era o filho mais velho, ele era o segundo filho. Assim como Jacó, ele era o primogênito no sentido figurado, não no sentido literal, porque ele não foi o primeiro nascido. Ele tinha o privilégio de primogênito porque fez um acordo com o seu irmão Esaú, né? Então, nem sempre a palavra é literal. O texto, a discussão começou com um texto figurado, e novamente aqui é um sentido figurado. Inclusive, o apóstolo Paulo está fazendo referência a essa mesma discussão de primogenitura lá atrás, no sentido figurado. Porque Jesus não foi criado, ele criou todas as coisas, como o próprio apóstolo Paulo falou em Colossenses. E se adotarmos a visão de que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, ele também em Hebreus falou que Jesus criou todas as coisas. Herdeiro, ele já é tudo dele. Ele teria que passar esse direito para o primeiro nascido, ou primogênito da criação de fato. Então é um devaneio sem fim para tentar dar base a uma mentira pagã. Mentira essa chamada Trindade, que não está contida nas Escrituras e só teve origem no quarto século. Saibam disso. Não saibam disso, isso é uma completa mentira. O fato dos concílios, o concílio de Nicéia ter ocorrido no quarto século, não significa que a doutrina da Trindade surgiu no quarto século. A Bíblia, ela é trinitária de ponta a ponta. Nós já dissemos aqui, tem vídeos anteriores, né, onde mostra que as 7 proposições que compõem a doutrina da Trindade, elas encontram eco na Bíblia como um todo, e a formulação da doutrina não é a mesma coisa que a doutrina. A formulação e a discussão e a reunião da igreja para determinar que outras visões seriam diminuídas, seriam descartadas em oposição a essa, não significa que essa é a origem da doutrina. Nós temos os pais da igreja falando sobre isso já no 2º século, alguns anos depois que o apóstolo João morreu. O próprio apóstolo João, esse que é trinitário de ponta a ponta, o evangelho de João, ele é completamente trinitário. Então não venha com essa de história de pagão. Se a Trindade é pagã, eu te desafio a mostrar um panteão pagão que tem alguma trindade, no mesmo sentido que a Trindade é descrita no Concílio de Nicéia. Você não vai achar. Por quê? Porque essa história é uma história que te contaram, é uma conversinha para boi dormir de seita, que não tem nenhuma relação com a realidade. Prova que existe algum panteão pagão que se pareça minimamente com a descrição que os pais da igreja dão para a doutrina da Trindade, com a formulação que eles dão para a doutrina da Trindade. Não existe, porque é mentira. Próximo vídeo. Prestem atenção no que esse pastor protestante fala sobre a Trindade. Mas percebam que os pais da igreja são importantes, porque eles vêm desenvolver, a aprofundar e às vezes sistematizar conceitos ou doutrinas que hoje, às vezes, nós defendemos e nem sabemos que certas crenças que eventualmente tenhamos vêm deles. Exatamente, né? Existem nessas seitas americanas, Adventismo, Testemunho de Jeová, uma crença que contradiz as palavras de Jesus, né? Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Eles acham que a igreja morreu ali depois da morte dos apóstolos e ficou adormecida até chegar milagrosamente Ellen White, William Miller, Charles Taze Russell para resgatar o cristianismo das mãos das trevas, lá no século XIX nos Estados Unidos. Olha que legal, a igreja ficou morta durante todos esses tempos. Não, pelo contrário, a igreja sempre esteve viva e forte, e como Jesus
Jesus falou, como um grão de mostarda, ela foi crescendo, se tornou uma árvore frondosa, que hoje nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro, e não foi graças a esforços missionários de seitas americanas, não, foi graças à igreja que estava lá desde o início. E sim, os pais da igreja são continuadores dessa tradição, e muitas das formulações que eles nos ajudam a entender com base na Bíblia, partem deles, porque eles foram homens santos usados por Deus para nos ajudar a entender a Bíblia, assim como os apóstolos foram. Eles continuaram esse legado, e por mais que as escrituras deles, os escritos deles, não estejam no mesmo patamar que a escritura bíblica, eles fazem parte de uma tradição, de um magistério que continuou o trabalho dos apóstolos e chega a nós até hoje, o magistério. Então, sim, o que o nosso amigo protestante aí, por mais que eu não seja protestante, eu estou de pleno acordo com o que ele falou. E se vocês têm uma fé que vem de uma igreja que nasceu há 150 anos atrás, que não tem nenhuma tradição apostólica, azar de vocês. Mas nós não. Nós temos uma igreja que está viva pelos séculos e séculos, está viva há milênios. Então, sim, nós devemos muito aos pais da igreja e nós remetemos a eles, temos uma fortuna, uma fartura imensa de informação e de conhecimento que vem da parte deles. E a gente talvez nem saiba disso. Quer saber de um exemplo desses daí? A Trindade. O nosso conceito de Trindade, veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Essa ideia, Deus é essência, mas subsiste ou coexiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano. Então perceba, a gente crê na Trindade porque um teólogo e advogado cristão lá do 2º século até o iníciozinho do 3º formulou essa conceituação. Então a nossa fé é, por exemplo, a partir da conceituação dele, ela não vem diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante. Dentre tantas e tantas e tantas outras crenças que temos, que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja do que de uma leitura direta da Bíblia. E qual é o problema disso? Qual é o problema de dizer... Primeiro, o irmão Carlos Vailate aqui falou algo que o Emer jamais seria capaz de entender, que é algo que é o conceito, A enunciação de um conceito. O fato de a enunciação de um conceito não estar na Bíblia não significa que o conceito em si não é bíblico, mas é uma mentezinha muito limitada. E é muito engraçado, porque o Emer acredita no corpo governante, no escravo fiel e discreto, em pessoas que pegam a escritura e transmitem ali uma mensagem, um alimento espiritual, assim como ele está dizendo, conceitos, Assim como o irmão Carlos Vailate está falando que os pais da igreja fizeram. Mas, não, os americanos lá da Torre de Vigia, eles podem fazer isso, mas os pais da igreja não. Os pais da igreja que viveram com os apóstolos, que receberam o Espírito Santo, a imposição de mãos por parte dos apóstolos, que foram seus discípulos, eles não podem fazer isso. Só quem pode são os americanos, lá em Nova York. Eles sim podem trazer novas doutrinas, eles podem trazer interpretações, podem falar de 1914. 1914 está na Bíblia? É um entendimento que você tira da Bíblia ou é uma interpretação que você faz? Se não é um entendimento que você tira direto da Bíblia, não pode, não é essa a sua baliza? Se não está explicitamente escrito na Bíblia, você não pode acreditar? E aí? Você acredita em um monte de besteira, para não falar palavras feias, um monte de besteira que não está diretamente na Bíblia, que veio através de um magistério estéreo, de 150 anos, que vocês seguem cegamente. Nosso magistério não, nosso magistério, ele vem da mão dos apóstolos, São os discípulos dos 12 apóstolos que foram batizados, são os bispos da igreja da antiguidade, que deram continuidade à imposição das mãos aos seus discípulos até hoje. Então, é um magistério muito mais substancial. Então, e aí? Você vai colocar realmente isso como crer num conceito que não é explicitamente, textualmente bíblico, no sentido de estar escrito ipsis literis na Bíblia? Como eu falei, a Trindade é bíblica de ponta a ponta. Apesar de a formulação nicena não estar explicitamente ipsis literis na Bíblia. Mas todas as formulações, as 7 proposições que dão base à doutrina da Trindade, elas podem ser fundamentadas em dezenas, em centenas, em milhares de passagens bíblicas. Então não essa sua tentativa de fazer um teatrinho aí, dignas do vai que cola, não deu certo, cara. O Carlos Vailate, por mais que seja um protestante, não compartilha a mesma fé dele, mas o que ele falou está certíssimo. Não acreditam quando a gente fala, então vamos colocar aí para vocês, os líderes de vocês falando. Esse aqui mesmo é um teólogo de estimação de muitos, Carlos Vailate. 2 Pedro 2:1.
No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma destruição rápida. Isso, introduzirão seitas, realmente, introduzirão conceitos como proibição de transfusão de sangue, como ostracismo com membros da família, trarão conceitos como um magistério lá em Nova York, como uma escatologia baseada em 1914, uma data errada para a destruição de Jerusalém, todo esse tipo de coisa, não celebrar feriados que a própria igreja estabeleceu, um monte de coisa, né? Esse tipo de seita realmente que foi alertado na Bíblia. E como a Trindade, ela nega que Jesus é o Cristo. Cristo Vamos lá. significa aquele que é ungido ou comissionado de Deus. Ungido de Deus. Não, só significa ungido. A palavra Christos significa ungido. A Trindade nega que Jesus é ungido de Deus e diz que ele é o próprio Deus. E as Escrituras não ensinam isso. João Não, em nenhum momento a crença trinitária nega que Jesus seja ungido da parte do Pai. Em nenhum momento. A própria Bíblia fala que Jesus foi enviado pelo Pai. E os trinitários não deixam de crer isso em nenhum momento. Ele foi escolhido, enviado pelo Pai. Simplesmente acreditamos que existe uma distinção de pessoa, mas não uma distinção de ser. Isso não invalida nada ele ser ungido ou não. É uma pessoa ungida, mas é o mesmo ser que o Pai. E aí? 17:3 diz assim: isto significa vida eterna. Olha, isso significa vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. O Pai é chamado de o único Deus verdadeiro. Sim, somos monoteístas. O Pai é o único Deus verdadeiro. E Jesus é o único Deus verdadeiro. Esse texto está dizendo que Jesus não é o único Deus verdadeiro? Simplesmente você está fazendo a falácia que se chama begging the question, né? Você tem uma preposição, que somente uma pessoa pode ser o único Deus verdadeiro. Mas único Deus é uma definição relativa ao ser, não relativa necessariamente à pessoa. Então, mais de uma pessoa pode ser o ser, que é o único Deus verdadeiro. Então, acreditamos em um único ser, que é o único Deus verdadeiro. Que esse ser subsiste em 3 pessoas. Simples. Esse texto não diz que Jesus não é. O texto não está dizendo ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus, que não é o único Deus verdadeiro. Não. Está fazendo uma distinção de pessoas, que é justamente o que nós acreditamos. A ti, o Pai, e Jesus Cristo, uma outra pessoa. Ambos são o único Deus verdadeiro. Em nada isso contradiz nenhuma das 7 proposições que formulam a doutrina da Trindade. Você vai encontrar vários malabarismos teológicos para tentar negar isso aqui, ó, que existe só um único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Meu Deus, mas que malabarismo. Todo trinitário, ele é monoteísta, acredita que só existe um Deus. É uma das 7 proposições que a gente falou, só existe um Deus. Então, dizer que existe um único Deus verdadeiro está em pleno acordo conosco. Agora, não está em pleno acordo com a crença das Testemunhas de Jeová, porque as Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é um outro Deus que não o Deus Supremo. Então, se existe apenas um único Deus verdadeiro, vocês acreditam que Jesus é um outro Deus que não é o único verdadeiro. É o quê? Um Deus falso? Aí vocês vão dizer, não, mas é Deus em outro sentido, é no sentido menor. Aqui é o único Deus no sentido absoluto, e ali é um Deus no sentido relativo, no sentido menor. Então, quem tem que fazer malabarismo são vocês. Nós acreditamos em um único Deus. Quem acredita que existe 2 deuses em patamares diferentes são vocês. Então quem tem que fazer malabarismo são vocês. Veja Apocalipse 7:10, quando a grande multidão vai fazer um agradecimento, e olha como ela se expressa. Apocalipse 7:10. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Se você quer a vida eterna, este é o fundamento. Então quer dizer que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro tem o mesmo papel na salvação? Que interessante. Então, Deus, que a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas aqui está dizendo que o que está sentado no trono e o Cordeiro, e a ele devemos a salvação. Em que isso ajudou o seu ponto? De mostrar que o Cordeiro não está no mesmo patamar do Pai. Aqui você está mostrando justamente que duas pessoas que estão no mesmo patamar. Devemos a nossa salvação ao Cordeiro e ao que está sentado no trono. Colocou os dois em pé de igualdade.
E aí, você que diz que existe uma distinção de autoridade e de poder entre eles. Então, você que tem que se explicar. Não a Trindade. Repito, você vai encontrar uma série de malabarismos teológicos tentando mudar esta verdade única. Não, quem faz malabarismo é você. Você que tem que dizer como que existem dois deuses, um verdadeiro e um que é mais ou menos verdadeiro, outro que é tão verdadeiro quanto, mas que não é tão poderoso quanto. Para nós só existe um. Para você que existe mais de um. Pois bem, então vamos responder mais um videozinho aqui do Emer para fechar com 3 aqui, né? Já cansamos de bater, já cansamos de refutar, de descascar. O que ele apontou para nós agora? A Bíblia das Testemunhas de Jeová é confiável? A resposta pode te chocar. A tradução do Novo Mundo usada pelas Testemunhas de Jeová não é uma simples versão da Bíblia. Lançada em 1961 e em português em 1967, ela incorpora escolhas de tradução que muitos estudiosos consideram divergentes de textos originais. Certamente, né? É claro que não existe nenhuma tradução que ela é totalmente imparcial, né? O mero ato de se traduzir, ele necessariamente contém algum viés da parte do tradutor. No entanto, não se pode permitir que a tradução viole o sentido original explícito no texto. E a tradução do Novo Mundo está cheia de palavras acrescentadas, de escolhas deliberadas que constituem-se em adulterações do texto original, como, por exemplo, incluir a palavra Jeová 237 vezes no Novo Testamento, onde não existe nenhum único manuscrito que contém a palavra Jeová no Novo Testamento. Eles violam totalmente a regra, vão contra qualquer evidência possível. Eles não têm nenhuma prova de que existe a palavra Jeová no Novo Testamento e, mesmo assim, eles acrescentam esse texto, essa palavra 237 vezes no texto. Se isso não é adulteração, se isso não é mudar abruptamente o sentido, distorcer, colocar palavras que o autor não escreveu, se o autor não escreveu a palavra Jeová e não existe nenhuma prova disso, como é que você coloca isso dentro de uma tradução? Então, por essas e outras, que não é de forma alguma uma tradução da Bíblia levada a sério. Em nenhum seminário de teologia você vai estudar a tradução do Novo Mundo, em nenhuma faculdade de lugar nenhum do mundo, seja ela protestante, seja ela ateia, seja ela uma faculdade secular, seja ela uma faculdade católica, ortodoxa, nenhuma pessoa que estuda línguas originais vai levar a sério a tradução do Novo Mundo, porque é uma tradução ideológica, é uma tradução completamente enviesada. Não significa que as outras traduções sejam completamente livres de viés, mas essa é uma que extrapola completamente os limites do aceitável dentro do que seja uma tradução correta. Ao longo das revisões, algumas passagens foram alteradas para sustentar doutrinas específicas do grupo, criando contradições quando comparadas com traduções amplamente aceitas. O problema não é fé individual, mas o fato de uma tradução moldar crenças ao modificar o sentido original das escrituras. Por isso, entender como uma tradução é feita e quem a produz é essencial para saber se ela é realmente confiável. Esse aspecto que ela falou é muito importante. Temos que saber quem a produz. Toda a Bíblia ela tem uma comissão de tradução que você pode pesquisar e conhecer a fundo quem foram as pessoas responsáveis por aquela comissão. Quais são as qualificações dele, onde que eles estudaram, que religião que eles professam. As Testemunhas de Jeová não. A tradução deles é anônima. Eles dizem que não é para não trazer nenhuma fama indesejada, nenhum destaque que eles não querem para aquelas pessoas que traduziram. Mas nós sabemos muito bem que isso é conversinha para boi dormir. É justamente para não ficar explícito que as pessoas que traduziram, elas não têm nenhuma autoridade, não têm nenhum domínio sobre as línguas originais. São pessoas que não frequentaram os seminários. As Testemunhas de Jeová, elas não têm nenhuma cultura de frequentar seminário, de pesquisar línguas originais. Eu não conheço nenhuma Testemunha de Jeová que estudou línguas originais. Claro, estou falando da minha experiência própria, mas nunca vi nenhuma publicação que incentivasse as pessoas a pesquisar línguas originais, a ir fazer um seminário, a estudar grego, a estudar hebraico. Então, assim como não existe nos membros, também não existe na liderança. Existe um ou outro gato pingado e muitas vezes eles fizeram isso contrariando os próprios orientações da liderança. Então, é por isso que é anônimo, para que não fique explícito a falta de credenciais que existe na comissão de tradução da tradução do Novo Mundo. Abaixo no primeiro comentário eu vou deixar um link contendo todas as heresias alteradas da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová.
Olá, meu nome é o Emer, do canal Lampejos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e já me siga aqui. Olha, sendo sincero com você que está fazendo esse vídeo, nada me choca nesse vídeo. A única coisa aqui que é mais chocante é uma pessoa fazendo um trabalho apologético de copia e cola, se é que pode ser chamado de trabalho apologético, né? A gente percebe que você o tempo todo está no seu roteiro, lendo algo que claramente você não domina, que é tradução. Incentiva o leitor a conhecer como é feita uma tradução. E você domina a tradução, Emer? Pelo amor de Deus, você não fala nem português direito, cara. Quanto mais línguas originais. O que tu sabe de tradução? E de onde que você tira isso aqui que não seja de pesquisas de próprias publicações da Torre de Vigia? O que você está falando da menina? Ela escreveu, ela estava lendo aqui, mas ela estava falando de datas. Ela estava se referindo aqui a datas. Ela estava lendo as datas. Qual é o problema da pessoa ter um roteiro? Isso significa o quê? Você faz discurso sem esboço lá na reunião de quinta-feira, de terça-feira? E quem faz a tradução? Na verdade, quem faz a tradução não é nem tão importante. Ah, não é importante, né? Você não pode saber quem é que fez, porque senão você vai puxar a capivara lá do sujeito e ver que ele não frequentou escola nenhuma, que ele frequentou uma unisquina, que é uma pessoa que não tem nenhuma autoridade. Então, já se contradisse, né? Primeiro ele fala, não, tem que ver quem é que traduziu. Não, na verdade quem traduziu não é tão importante. Sei. Olha o biquinho dele. O importante é você dominar o assunto, os aspectos gramaticais, para tentar falar de tradução. E como é que você vai dominar os aspectos gramaticais sem frequentar uma universidade que ensine essa disciplina? Associar, por exemplo, por que determinada tradução, determinado trecho não pode ser traduzido dessa maneira. É isso que nós esperamos de uma crítica textual, não um trabalho de copia e cola. Mas ela não está fazendo crítica textual, ela está simplesmente trazendo uma lista de fatos sobre a tradução do Novo Mundo. Ela não está fazendo crítica textual nenhuma. Crítica textual é pegar um trecho e dissecar aquele texto, fazer exegese e hermenêutica daquele texto, não listar fatos sobre uma tradução. O que ela fez não é crítica textual. Por que você está trazendo essa crítica a ela, que ela não foi a intenção dela? A síndrome do papagaio de pirata, o trabalho de copia e cola, isso não é trabalho apologético. Claramente você não entende nada de tradução e isso fica bem evidente porque você, ao fazer a crítica, você não demonstra, por exemplo, quais são as provas, quais são as... Você entende, né? Já mostramos aqui que ele foi fazer uma exegese do grego usando uma tradução do copta saídico. Pô, parabéns. Copta saídico tem tudo a ver com grego. As críticas textuais, comparando, por exemplo, usando a gramática. Seu conteúdo é sensacionalismo puro. Próprio de um grupo desigrejado que quer falar de Bíblia e nem a Bíblia segue. Você falou que ia deixar o link para acompanhar supostas heresias, nem isso tem. Não tentou nem fazer uma análise analítica demonstrativa. Uma análise analítica. Ai, meu Deus. Com o seu internauta. Tipo assim, olha aqui, gente, ó, comparação gramatical. Essa é a base da minha acusação. Mas não, tem que se apoiar no conteúdo, copia e cola, copia e cola. Vamos procurar fazer conteúdo apologético de verdade e dominar o mínimo do assunto. Pelo menos tentar. Vocês me marcaram no vídeo, mas eu não pude nem exercitar minha capacidade de pesquisa e de refutação. Não tenho o que refutar. Vem cá, você que fez o vídeo. Quer que tem erudição? Pega algum trecho da tradução do Novo Mundo e explique gramaticalmente por que determinado trecho está errado a tradução. Pode ser? Aí me marca no vídeo, tá bom? Aqui, ó, @lampejo. A nossa amiga aí não fez isso, não sei se ela fez ou não, mas eu vou aceitar o seu desafio. O próximo vídeo aqui vai ser mostrando um erro de tradução da tradução do Novo Mundo e eu quero ver o que você vai dizer, se você vai responder ou não. Beleza, Emer? E marca Lampejos com 2 S. Sim, vou botar o seu @ direitinho, lampejando como lantejoulas e paetês no carnaval da Sapucaí, garoto. Aí eu analiso, ponto por ponto. Pode ser? Sim, senhor, vou fazer isso pra você. Bom, pessoal, era isso que tínhamos pra hoje, né? Me desculpe aí, o conteúdo não é dos melhores, né? O Emer não tem muito argumento, não tem uma substância, mas eles têm vários vídeos, né? A gente pegou aqui alguns mais curtinhos para poder reagir em uma batelada. Vou seguir o desafio que ele propôs, mostrar um erro de tradução da tradução do Novo Mundo. Vou fazer isso aqui nos próximos vídeos, quando eu tiver tempo. E quero ver que ele vai responder ou não. Enquanto isso,
curte o vídeo, compartilha aí com seus familiares. Faça chegar no Emer aí, vamos ver se ele responde. Esse menininho tão diferentinho. E fica aí, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.